Eu acho que tem uma coisa que acontece quando a gente falha muitas vezes seguidas e quase ninguém fala com a seriedade que deveria falar. Porque não é só a pessoa que deixa de estudar, que deixa de treinar ou deixa de cumprir uma rotina que ela propôs. O problema ele vai ficando mais fundo, né? Aos poucos a pessoa ela começa a perder a confiança na própria palavra. Então, ela diz que amanhã vai fazer diferente, mas já existe uma parte dela que não acredita tanto naquilo que ela está dizendo. Ela monta uma agenda, mas olha para aquilo como quem olha para uma sugestão, né. Ela promete que vai voltar ao foco, mas por dentro ela já sabe que qualquer desconforto pode virar um motivo para abandonar de novo. E quando isso acontece, o primeiro trabalho não é estudar mais horas, também não é comprar um outro curso, mudar todo o método ou tentar compensar o tempo perdido, com uma rotina absurda que vai durar 2 dias ou 3 dias e depois a pessoa vai parar. O primeiro trabalho é muito mais simples e muito mais difícil de ser aplicado. Voltar a ser uma pessoa que cumpre o combinado consigo mesmo. Eu mesmo eu demorei para entender isso e talvez nem tenha internalizado completamente, porque por muito tempo, quando eu falhava, a minha reação era tentar resolver tudo com volume. Então, se eu perdi tempo, então agora eu preciso estudar muito, ou preciso estudar o que eu perdi ontem ou anteontem. Se eu fiquei alguns dias disperso, então agora eu preciso fazer um dia heróico para fazer valer a pena. Se eu não cumprir a rotina, então agora eu vou montar uma rotina ainda mais rígida, como se o problema fosse uma falta de ambição e não falta de confiança no básico que funciona. Só que esse tipo de reação quase sempre termina do mesmo jeito. Então a pessoa se empolga, começa forte, não se sustenta, quebra de novo e volta para o mesmo lugar, só que com uma culpa ainda maior. E é basicamente como tentar reconstruir uma casa, começando pelo telhado. Parece até grandioso, mas não para em pé. Então hoje, eu penso que em certos momentos, a meta não deve ser impressionar a si mesmo. A meta deve ser conseguir terminar o dia com uma prova pequena, concreta, até humilde, de que você ainda é capaz de obedecer à própria direção. Não é estudar 12 horas, não é virar uma máquina, não é acordar de um dia para o outro, como uma versão perfeita de si mesmo. É fazer um bloco bem feito, é resolver algumas questões com atenção, é sentar no horário combinado, é cumprir o mínimo que foi definido antes da emoção começar a negociar. Porque a emoção, ela negocia o tempo todo. Isso é muito claro para todo mundo que está nessa jornada. A mente negocia, o corpo negocia, o cansaço negocia. E o celular, esse pequeno altar portátil da dispersão humana, está sempre ali oferecendo uma recompensa fácil em troca da sua atenção. Então você senta para estudar e de repente parece importante organizar a mesa, sei lá, responder uma mensagem, pesquisar uma outra técnica de estudo, que é muito comum de acontecer, ver um vídeo sobre produtividade, lembrar de um problema que não precisava ser resolvido agora. A fuga raramente aparece dizendo que é fuga. Ela costuma aparecer fantasiada de urgência. E eu não acho que isso deva ser tratado só como falta de vergonha na cara. Às vezes é falta de vergonha na cara mesmo, né? Tem os sujeitos que realmente é, né? Porque o ser humano também sabe se enganar com muito talento. Mas existe uma parte mais prática nisso. O cérebro, ele se acostuma com estímulo rápido. Ele se acostuma com recompensa imediata, com troca de tela. Eu não vou ficar falando aqui de dopamina, de neurociência, porque disso vocês já estão muito saturados. Eu vou me ater aqui ao essencial, né? Então o cérebro ele se acostuma com estímulo rápido, com recompensa imediata, com troca de tela, com distração confortável, com um prazer pequeno e frequente. E aí você coloca o seu cérebro diante de uma tarefa silenciosa, demorada, sem aplauso, sem vaidade, sem resultado imediato e espera que ele aceite aquilo, espera que ele aceite isso como se fosse totalmente natural. Não vai acontecer de primeira, ele vai resistir, disso nós sabemos. Então, por isso que eu acho perigoso transformar toda dificuldade numa condenação moral. Porque se a mente foge da tarefa, isso não significa necessariamente que você nasceu fraco, que você não é capaz daquilo.
significa que existe um padrão antigo tentando sobreviver. E um padrão antigo não morre porque você fez um discurso bonito na frente do espelho. Ele vai enfraquecendo. E quando você cria outro padrão, repetido vezes o bastante para começar a parecer normal para o seu cérebro subconsciente, aí você começa a substituir o padrão antigo. E é aí que entram as pequenas vitórias. Mas tem que ser bem incisivo nessa parte, porque pequena vitória não pode virar auto-engano. Né? Não é qualquer coisa que deve ser chamada de pequena vitória só para aliviar a consciência de que fez alguma coisa. Existe uma diferença eh, entre reconhecer o progresso e, e premiar a mediocridade. Uma pequena vitória ela precisa ter critério. Ela precisa ser simples o suficiente para ser executada num dia real, mas séria o suficiente para significar alguma coisa. Então, um bloco de estudo sem celular pode ser uma pequena vitória. Esse é um exemplo meu, né? Eu vou dizer que os exemplos que eu tenho de pequenas vitórias ao longo do meu dia. Então, um bloco de estudo com o celular longe, sem ficar vagando. Uma revisão que eu vinha ou que você vinha empurrando pode ser uma pequena vitória. É muito chato revisar, é muito difícil, principalmente pelo método do Anki que eu uso. É extremamente chato, então por isso que quando eu faço, eu considero que é uma pequena vitória. E treinar, mesmo sem vontade, pode ser uma pequena vitória. Cumprir um horário que você marcou consigo mesmo, que você botou na sua agenda, você foi lá e fez, é uma pequena vitória. Então, o ponto é que essas vitórias, elas começam a devolver uma coisa muito importante que é sujeita a gente ter perdido ao longo do tempo. A sensação de que ainda existe governo dentro de si, de que nós mesmos nos governamos. Não necessariamente um governo absoluto, porque ninguém é uma máquina e ninguém ainda é perfeito, mas um mínimo de direção. Então, você termina o dia e, em vez de ter só aquela sensação de que prometeu e falhou mais uma vez, você consegue olhar para trás e dizer: hoje eu cumpri uma parte do que eu prometi. Parece pouco, né? Mas talvez seja exatamente esse pouco que reconstrói a base. E eu gosto de pensar que constância não é intensidade. Intensidade, ele tem o seu lugar, claro. Porque em algum momento a gente vai precisar de ter alguma intensidade maior se não quiser apostar no longuíssimo, longuíssimo prazo. Existem dias em que a pessoa vai estar mais forte, vai estar mais focada, mais disposta. E existem momentos em que dá para fazer mais, estudar mais e render mais. Mas se a sua vida depender somente desses dias, você fica refém de um estado emocional que não obedece a calendário e muito menos a sua força de vontade. Porque constância é outra coisa. Constância é uma espécie de lealdade consigo mesmo. É voltar, é continuar voltando para o que importa, mesmo quando o dia não ajuda, mesmo quando ninguém está vendo e mesmo quando aquilo não tem beleza nenhuma. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de aceitar. Quase tudo constrói uma vida melhor, passa por uma fase sem glamour. Ou seja, por exemplo, no meu caso, a pessoa quer o cargo, eu quero o cargo. Mas se eu não repetir aquelas questões, se eu não fizer aquelas questões diariamente, aquela parte chata, todos os dias, é sujeito a não conseguir o cargo. Mas se eu fizer, eu consigo o cargo que eu quero. A pessoa quer o corpo, mas não quer os treinos comuns. Quer a maturidade, mas não quer encarar os próprios vícios. Quer o respeito, mas não quer atravessar os dias em que precisa agir corretamente sem receber o reconhecimento por aquilo. Os dias em que a pessoa vai precisar agir de forma virtuosa sem achar que alguém do mundo está vendo. Claro, Deus está vendo. Mas o homem, ele naturalmente, ele quer o respeito do outro, porque é aquilo que é suficiente para a vaidade dele. Então a grandeza, quando ela existe, ela nasce muito mais em dias medianos bem cumpridos do que em grandes cenas de transformação. Então não tem música épica na maior parte do processo, vamos colocar assim. Tem mesa, tem erro, tem revisão, tem sono, treino, trabalho. Tem o incômodo de perceber que você ainda não sabe, a humildade de voltar para o básico.
Então, aquele momento seco em que você faz o que precisa ser feito e nada de especial vai acontecer. Nada de especial acontece depois. Ninguém aplaude, o mundo não muda, mas você mudou um pouco. Justamente porque fez sem precisar que o mundo aplaudisse. E isso vale muito mais para quem está estudando para um grande objetivo, para quem está trabalhando para um grande objetivo, ou quem está caminhando, se desenvolvendo em prol de um objetivo grande. No meu caso, eu olho para o futuro e eu sei que as coisas que eu quero não cabem numa semana de empolgação. Eu quero construir uma carreira sólida, eu quero estabilidade, eu quero patrimônio, quero formar uma família, ter uma vida mais reta, mais firme e mais respeitável. E nada disso nasce de um rompante. Não adianta eu querer um futuro de um homem sério vivendo no presente como alguém que negocia toda palavra que dá a si mesmo. E essa é a parte que incomoda mais. Porque falar de futuro é muito confortável. Imaginar a vida pronta é bom. Pensar na aprovação, no dinheiro, na casa, na família, né, no respeito, na liberdade, tudo isso anima. Qualquer um faz. Na verdade, a maioria faz o tempo todo. A maioria faz muitas vezes. Mas o futuro, ele cobra uma entrada todos os dias. O ingresso é caro, mas o filme é bom. E normalmente essa entrada não vem em forma de grande sacrifício cinematográfico. Vem em forma de pequenas renúncias repetidas. Vem quando você fecha o celular, quando você começa sem vontade, quando aceita fazer menos do que gostaria, mas faz. Quando não transforma uma falha em desculpa para abandonar o resto da semana. Eu tenho pensado muito nessa ideia de não tentar recuperar o tempo perdido, porque essa frase parece estranha no começo. A vontade natural, quando a gente percebe que perdeu tempo, é correr desesperado atrás dele. Só que o tempo perdido não volta porque você entrou em pânico. E o tempo não devolve o tempo perdido em vão. Desespero não repara o passado. Muitas vezes ele só estraga o presente. E o que compensa o que passou é uma consistência futura. É parar de sangrar a energia, tentando refazer o ontem e começar a cumprir o que ainda está nas suas mãos hoje, olhar para o agora. O passado, ele precisa servir como prova, não como uma sentença. E ele mostra onde foi que você falhou, quais os horários que te derrubaram, que tipo de desculpa você costumava aceitar, quais ambientes que te puxavam para baixo, que promessas que você fazia sem ter as condições reais de cumprir aquilo. Isso tudo é muito útil. Isso é material de ajuste. Mas o passado não tem autoridade para decretar o final da história, a menos que você entregue essa autoridade a ele. É totalmente uma decisão sua. E tem uma ferramenta que pode ajudar muito nesse processo e que parece boba até a pessoa usar. Uma folha de pensamentos ambulantes. Uma folha para pensamentos ambulantes. Quando você senta para estudar ou trabalhar, a mente começa a jogar coisas fora. Uma lembrança, uma preocupação, uma ideia, uma vontade de resolver alguma coisa que não precisa ser resolvida agora. E em vez de seguir cada pensamento como um cachorro correndo atrás de cada uma das motos que passa na rua, você anota aquilo lá. Então, e é só isso. Simples assim. Você diz na prática: eu vi isso, mas agora não. Isso aqui eu não preciso agora. Essa pequena separação já devolve o domínio para você. Você não precisa brigar com todo o pensamento, mas também não precisa obedecer todos eles. Outra coisa que eu venho percebendo é que nem sempre o crescimento acontece em longas horas seguidas. Às vezes a pessoa não tem estrutura, energia ou até fase de vida para isso. E tá tudo bem, sabe? Dá para crescer em blocos. Então, um bloco pela manhã, um outro bloco no almoço, outro bloco à noite.
O importante é não depender de um cenário perfeito para agir, porque o cenário perfeito ele é só uma miragem bonita e inútil. A vida real, ela tem trabalho, tem cansaço, imprevisto, conversa, barulho, fome, sono e muita preocupação. Se o seu plano só funciona no dia ideal, ele não é um plano, é só uma fantasia. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quanto eu consigo fazer no meu melhor dia. Talvez seja qual é o mínimo que eu consigo cumprir mesmo num dia comum. Porque é esse mínimo que mantém a chama acesa. Ele impede que você desapareça de si mesmo. Ele não vai resolver tudo de uma vez, é muito importante ter isso claro. Mas ele preserva a continuidade. E continuidade, com o tempo, começa a fazer uma diferença que a intensidade isolada nunca vai conseguir fazer. E eu sei que existe intensidade, existe qualidade, existe sorte também no processo. E seria ingenuidade fingir que não existe. Mas se eu tivesse que escolher o fator que mais muda o jogo no longo prazo, eu escolheria a constância. Porque ela atravessa o tempo. Um dia muito bom pode até impressionar, mas uma sequência de dias suficientemente bem cumpridos começa a formar uma pessoa diferente. E não é só o resultado que muda, é a identidade. Tudo que eu falei no vídeo até agora circunda em volta disso, de formação de identidade. A pessoa deixa de ser alguém que vive tentando recomeçar e passa a ser alguém que permanece. E isso é muito mais forte. Talvez vencer no longo prazo seja menos sobre encontrar uma fórmula perfeita e mais sobre não se abandonar tantas vezes. Falhar faz parte, cansar faz parte, oscilar faz parte, mas abandonar-se repetidamente cobra um preço muito alto. E cada vez que você promete e não cumpre, alguma coisa dentro de você escuta e registra. Cada vez que você cumpre, mesmo que pouco, essa mesma coisa também escuta e também registra. Então, se hoje você está tentando voltar, talvez você não precise começar com um gesto grandioso. Comece com um compromisso pequeno e honesto. Defina um mínimo que tenha valor. Faça, registre, repita de novo amanhã. Não trate isso como pouca coisa. É assim que a confiança volta. Não como uma explosão, mas como um estímulo e um acúmulo. Você vai acumulando tijolo por tijolo até construir a sua casa. No fundo, o jogo não é apenas estudar para uma prova, ganhar dinheiro, melhorar o corpo ou organizar a agenda. Tudo isso importa, mas existe algo mais profundo por baixo. O jogo é se tornar alguém que consegue confiar na própria palavra. Alguém que, mesmo imperfeito, volta. Alguém que entende que disciplina não é estar sempre motivado, mas permanecer leal ao que disse que importava quando a motivação foi embora. E talvez seja assim que a pessoa vence a si mesmo no longo prazo. Não é com um dia heróico, não é com uma promessa enorme, forte, carregada de sentimento momentâneo, não é com um desespero para compensar o passado, mas com pequenas vitórias sérias o bastante para pouco a pouco devolver a ela a sensação de que ainda é possível mudar.